Uma vez eu recebi uma pergunta e isso me tocou bastante e eu fiquei bem reflexiva com relação a ela. E a menina me perguntou: Priscila, por que eu não consigo ter os resultados que eu tenho buscado tanto? Eu já fiz curso, leio livros constantemente com relação à educação de filhos, estou sempre procurando estudar e eu não entendo por que eu não consigo. E aí eu fui parar para pensar sobre essa pergunta e refletir realmente por que umas pessoas, mesmo estudando, mesmo buscando informações, né, não são pessoas desleixadas, displicentes, são pessoas que percebem o erro, percebem que tá ruim e buscam e tentam mudar, mas de fato elas não conseguem. E aí, depois de meditar, de observar, eu fui entender o que realmente acontece. Olha só, a maioria das pessoas que não conseguem os resultados que buscam, muitas vezes mesmo sabendo como agir, o que deve fazer para mudar, como deve se comportar, por que na hora elas não conseguem? Por causa do desequilíbrio emocional. O nosso emocional, de fato, ele nos controla, ele nos domina e muitas vezes ele vai ditar a forma como nós vamos agir e reagir diante das situações. Então, olha só esse exemplo que vai ilustrar bem isso e aí você vai conseguir entender de forma bem detalhada. Por exemplo, se eu pegar uma tábua e colocar ela no chão, uma tábua de 10 metros de comprimento, você tem toda uma habilidade, destreza para conseguir movimentar-se em cima dessa tábua. Então, se eu falar para você, anda em cima dessa tábua nesse percurso de 10 metros, você vai conseguir caminhar por essa tábua, não é? Claro que vai. Agora, se eu pegar essa tábua, a mesma tábua, e colocar ela num prédio mais alto que tem tipo de 50 metros de altura num prédio, lá no topo desse prédio, o que vai acontecer? Você tem habilidade para andar nessa tábua, você já andou nessa tábua, só que o fato dessa tábua ter subido fez com que o seu emocional se abalasse. Imediatamente, ao você olhar para essa tábua lá no alto, você vai começar aquele diálogo interno. Mas e se você cair? Pode ser que você caia. Não, você não vai conseguir andar nessa tábua, tá muito alta, olha como é perigoso e que não sei o quê. Então você vai começar a se alimentar desse diálogo interno que vai, obviamente, te trazer medo, desmotivação, né? Vai te desencorajar a fazer uma coisa que você já tinha feito quando você estava no chão. E é exatamente isso que acontece na hora que nós vamos corrigir os nossos filhos, na hora que nós vamos educar os nossos filhos, na hora que nós vamos colocar as ferramentas que a gente aprende em prática. É isso que acontece. Nós sabemos que a gente não pode gritar com os nossos filhos, que isso mais afasta os nossos filhos do que aproxima, que isso não traz resultados a médio e a longo prazo. Isso pode até trazer um resultado aparentemente bom de princípio. Pode parecer que o seu filho está te ouvindo, mas isso destrói vínculos que são importantes para o relacionamento de vocês. Então é exatamente isso que acontece. Você sabe o que fazer, você sabe como fazer, mas na hora da tensão, na hora do conflito, na hora da confusão, você não consegue se controlar emocionalmente. Você já pensa, você vai errar, você vai gritar, você não vai conseguir se controlar. Olha só o que o seu filho está fazendo com você. Isso é uma falta de respeito. Você vai deixar isso? Você vai deixar isso por menos? Daqui uns dias ele vai estar batendo em você. Você não pode deixar, né? E aí você vai começar a alimentar aquele diálogo interno que vai te consumindo e aí você fica desequilibrado emocionalmente, né? Você se sente pressionada, por isso você não consegue agir certo. Então, entenda que o segredo para que você consiga o resultado em todas as áreas da sua vida, antes de saber passo a passo, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, enfim, antes de tudo isso, você precisa estar bem com você mesma. Você precisa ter o equilíbrio emocional. Não é negar as emoções, é saber modular as suas emoções, porque a gente não nega as nossas emoções, mas a gente consegue controlá-la. Quando a gente percebe que a gente está se alterando, quando a gente percebe que a gente está extrapolando, a gente precisa conseguir baixar o nível, conseguir regular, para conseguir
respirar fundo e pensar naquilo que você vai fazer, na forma como você vai agir. Não é viver a sua vida reagindo a tudo que o seu filho faz ou a tudo que te acontece. Seu filho gritou, você grita mais. Seu filho bateu, você bate mais forte. Não pode ser assim, não vai dar certo assim. Nós precisamos ser aquela pessoa que vai conseguir paralisar o mau comportamento e não vai pagar o mal com o mal, mas mesmo vendo o seu filho agindo mal, você vai agir bem e mostrar para ele formas melhores de agir, Porque imagina só, se você utiliza sempre a agressão para resolver um problema, o que seu filho está aprendendo com isso? Que ele, para resolver um problema, ele vai ter que agredir, que para ele resolver um problema, ele precisa gritar, que para ele resolver um problema, ele precisa bater, ele precisa ser o mais forte, ele precisa mostrar que ele é o melhor. E as coisas não funcionam assim. Dá pra gente agir racionalmente. Só que as crianças, elas não têm esse recurso. E nós que precisamos oferecer para essa criança esse leque de possibilidades e falar: filho, eu sei que você tá com raiva, mas olha, quando você tá com raiva, você não pode bater no seu irmão. Eu sei que o seu irmão fez errado por ele ter pegado isso sem te pedir, mas não é porque ele errou que você também vai errar. Você pode agir diferente, você pode agir melhor, você pode mostrar para ele que existem outras formas para agir. Mas para que a gente consiga adquirir essa maturidade emocional de conseguir ver o circo pegando fogo e não entrar lá dentro do circo, mas conseguir contornar a situação, conseguir explicar para as pessoas que elas precisam manter a calma e sair do circo, Para elas não morrerem queimadas. A gente precisa estar equilibrada. Então, perceba que a sua busca precisa ser nesse autoconhecimento, nesse equilíbrio, nessa busca dessa inteligência emocional para saber gerir as suas emoções e parar de ficar reagindo a tudo que te acontece.